Ok, meu nobre, vamos lá, vamos tentar entender por que essas coisas acontecem, né? Eu gosto muito da divisão que o Karl Popper faz entre sociedade aberta e sociedade fechada. Eu uso bastante no meu livro para as pessoas entenderem o que é isso. A sociedade aberta é uma sociedade que tem praticamente os mesmos valores, fala a mesma língua, se entende dentro dessa mesma língua, tem interpretações muito parecidas com os objetivistas, né? Com a questão a sociedade aberta que a gente conhece melhor é a sociedade científica. Se eu, por exemplo, descobrir alguma inovação em física quântica, eu vou escrever um artigo, esse artigo vai circular na mão de milhares de cientistas, todos eles vão entender mais ou menos da mesma forma, com os mesmos valores, não tem interesse de nenhum deles em sabotar ou em fazer alguma colocação imprópria sobre o meu trabalho, porque todos os outros vão perceber. Então, a sociedade aberta, mais próximo que nós temos de sociedade aberta, é a sociedade científica. A sociedade fechada é a sociedade tribal. Qual é a principal diferença? Numa sociedade aberta, nós temos critérios e padrões de consistência e de coerência que são reconhecidos por praticamente todo mundo da mesma maneira. Então, a gente se entende porque a gente sabe o que é ser coerente num posicionamento, sabe o que é ser consistente numa análise, numa avaliação. E isso, na sociedade científica, principalmente na sociedade científica das hard sciences, né, das ciências naturais, é inequívoco. Você não vai falar uma enorme bobagem numa revista Nature sem que toda a comunidade científica caia em cima de você de pau. E você não vai fazer isso porque você vai acabar com a sua reputação. Então, todo mundo tem a mesma noção de consistência e coerência. O que nós temos na sociedade fechada e tribal são padrões de consistência e coerência mutáveis, né? E por que esses padrões de consistência e coerência são mutáveis? Porque dentro daquele ambiente, para que eu me sinta integrado, para que eu me sinta fazendo parte e beneficiado por aquele ambiente, eu preciso acompanhar esses padrões de coerência e consistência. A gente teve esses dias um exemplo disso, que é a questão do tomara que caia, não é? Estão fazendo uma propaganda. Agora, as empresas antigamente se preocupavam em ganhar dinheiro, agora elas se preocupam em dar lição de moral. O Uber aqui em São Paulo fez um monte de campanha nesse sentido, que eu nem entendi muito bem, dizendo que você não pode ser racista, não pode ser machista, etc. E quando você olha o balanço dos caras lá fora, 5 bilhões de dólares de queima de caixa. Eu não entendo muito o que está acontecendo nem com a parte do capitalismo, né? Mas essa questão, acho que a Hering está fazendo uma campanha dizendo que o vestido não pode ser mais chamado de tomara que caia porque é machismo, então ele tem que ser chamado de vestido sem alça. O que significa isso? Que naquele grupo, para aquele grupo que determina valores mutáveis, situações de consistência e coerência, padrões de consistência e coerência mutáveis, as pessoas que aderem, elas têm benefícios sociais, às vezes têm benefícios pecuniários, certo? Porque entram em algum sistema, algum financiamento público, etc. Isso acontece frequentemente, mas elas precisam se modificar o tempo inteiro para entrar dentro daqueles valores. Os valores da ciência, né, os valores da sociedade aberta, são os mesmos, são difíceis, é extremamente difícil fazer sucesso como cientista, é extremamente difícil fazer sucesso como Thomas Edison, é extremamente difícil fazer sucesso como Jeff Bezos, como Bill Gates, como todos esses, é muito difícil. Mas é muito fácil fazer sucesso quando você consegue aderir a um sistema de coerência e consistência que meia dúzia de pessoas conhecem, você adere àquilo, aí todo mundo se sente compelido a participar daquilo para não se sentir machista, racista, fascista ou etc. Então, o que a gente tem na sociedade fechada, que é a sociedade tribal, é uma construção de sistemas de coerência e consistência mutáveis e que eu vou aderindo. Se você for perceber bem quantas e quantas pautas foram colocadas para a gente de coisa que a gente não se preocupava e hoje nós somos obrigados a nos preocupar. Coisas que a gente não pode falar, coisas que a gente não pode vestir, comportamentos que a gente não pode ter, piadas que a gente não pode contar. Isso, ela vai fechando e você vai selecionando as pessoas que encaixam naquele modelo de consistência e coerência. As sociedades fechadas são assim, elas mudam para ficar mantendo as pessoas dentro daqueles mesmos valores. E é muito mais fácil você aderir a um valor desse, mesmo que de forma inconsistente, incoerente. Você tem muita visibilidade, né? Você pega, sei lá, a própria Greta Thunberg, né? Ela fala de clima, não é isso? Ela fala de clima
e ela, evidentemente, ela não fala de clima como um cientista fala de clima. Ela não fala de clima dentro de uma sociedade aberta, que vai entender o que ela está falando da mesma maneira. Ela fala de clima para um grupo enorme de pessoas que aderem àquele sistema simplificado de coerência e consistência, né? O que ela propõe, por exemplo, de a gente parar de consumir combustível fóssil, dentro do meu, rápido, imediatamente, né? Não é para amanhã, é agora, dentro do meu entendimento de finanças internacionais, de mercados futuros, etc., se isso efetivamente acontecesse, aí falando de Kant de novo, para o Cristiano ficar aborrecido, na lógica do imperativo categórico, né, de que isso não pode ser um ato moral, porque se eu fizer esse ato moral eu vou gerar o caos. Se todo mundo parasse de usar isso, honestamente, eu acho que a gente voltaria à barbárie mesmo, porque a gente não ia ter mais produção de alimento, a gente não ia ter mais emprego formal para mais da metade da população da Terra, a gente não ia conseguir levar os alimentos, quer dizer, países que não produzem alimentos nem teriam condição de ter alimentos. Ela propõe um caos absoluto, de verdade, e as pessoas aderem àquilo. Então, isso é fácil demais, né? Propor soluções fáceis para problemas difíceis, todo mundo adere, né? Mas é um sistema de coerência e consistência completamente irracional que não resiste a 5 minutos de conversa. Aí eu pergunto a você, adianta você dizer que ela está errada? Não adianta, porque ela não faz parte de um sistema de consistência e coerência que você reconhece. Ela faz parte de um sistema de coerência e consistência que todo mundo que está do lado dela reconhece. Então fica um mundo, por isso que a gente chama de tribo, né? É uma sociedade tribal, uma sociedade fechada. Isso acontece, gente, em um monte de lugares. Se as pessoas daquele ambiente saem para outro, elas perdem o sentido. Quantas vezes vocês já passaram, todos nós, já passamos por gente que está falando uma coisa na internet ou em redes sociais, que a gente fala, gente, mas esse cara está falando uma coisa completamente sem sentido. E dentro do grupo dele, pequeno grupo dele, ele é rei, não é? E veja a questão dos terraplanistas, não é? Tem reis ali dentro daquele pequeno ambiente. Então, eu vou passar para o Cristiano para a gente não estender muito, mas, em resumo, uma sociedade aberta, uma sociedade que todas as ideias passam pelo escrutínio de todo mundo. E os padrões, pensa comigo, se um cientista chinês escreve sobre o coronavírus, o cientista sueco entende. Isso é uma lógica de sociedade aberta. Mesmo padrão de consistência, mesmo entendimento do pi-velho, de uma covariância, de uma correlação, mesmo entendimento a respeito do que significa uma molécula, um átomo, ou o que for, uma doença, um vírus, etc. Né? Isso é uma sociedade aberta. O mundo inteiro está sobre ela. Ela vai funcionar na China, no Japão, onde for. A sociedade fechada funciona em pequenos grupos. E, cara, eu não consigo fazer sucesso como Thomas Edison, mas eu consigo fazer sucesso como Greta Thunberg. Eu não, né? Mas ela consegue. Eu consigo fazer sucesso como um youtuber brasileiro com milhões de pessoas aí falando um monte de patatado, bobagem, entendeu? Em resumo, é isso.